Bom, pessoal, como muitos exercícios de física exigem que nós façamos cálculos com números muito pequenos ou números muito grandes, então é necessário e é importante que vocês desenvolvam aí a capacidade, a habilidade de fazer contas, né? Operar com potências de 10, com números em notação científica, tá ok? Então o objetivo desta videoaula é mostrar aí como é que a gente faz as operações com notação científica, ok? Bom, então a gente já começa com um exemplo aí de multiplicação. 945 vezes 10 elevado à sexta vezes 4,6 vezes 10 à quinta. Então repare que na multiplicação nós vamos pegar as mantiças, né, 945 e 4,6 e multiplicarmos essas duas mantiças. E na multiplicação das potências de 10 nós vamos manter a base e somar os expoentes. Tá? Então a regra da matemática diz que multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então 10 elevado ao expoente 6 mais o expoente 5. Então 945 vezes 4,6 dá 4.347 e 10 elevado a 6 mais 5 dá 10 elevado a 11. Reparem que esse número ainda dá para a gente trabalhar com ele, né? Para deixarmos na forma padronizada, em que a mantiça fica sendo um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então 4.347 é 4,347 vezes 10 ao cubo, certo? Vezes 10 a 11 que já está ali. Então, a gente tem como resultado final ali 4,347 vezes 10 a 14, que é a soma do expoente 3 com o expoente 11. Ok? Um outro exemplo é menos 7 vezes 10 a quarta vezes 1,6 vezes 10 a menos 15. Então, devemos multiplicar as mantiças, menos 7 vezes 1,6, e a potência de 10 a gente soma os expoentes. Então, 10 elevado a 4 mais menos 15. Ok? Menos 7 vezes 1,6 dá menos 11,2. E a potência de 10 então fica menos 11. Ok? Dá para a gente trabalhar ainda com esse número, né? Então, quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, nós aumentamos o expoente de uma unidade, né? Então, a gente termina aí a operação, essa conta, com menos 1,12 vezes 10 elevado a menos 10. Ok? Então, vejam que a regra de multiplicação de potências de notação científica, né, de números de notação científica a gente multiplica as mantiças e soma os expoentes das potências de 10. Na divisão, então vamos lá, 70 vezes 10 a 13 divididos por 2 vezes 10 a nona. Então a gente divide as mantiças, 70 divididos por 2, e nas potências de 10 nós devemos subtrair os expoentes agora. Na divisão a gente subtrai os expoentes. Então 10 elevado a 13 menos 9, então vai dar 35 vezes 10 a quarta, certo? A vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta, então 3,5 vezes 10 a quinta. O outro exemplo ali de divisão, menos 2,4 vezes 10 a menos 7, divididos por 620 vezes 10 a menos 11. Então, dividindo menos 2,4 por 620 vai dar menos 0,00387. E 10 a menos 7, subtraindo, né, o expoente menos 7 com menos 11, então dá 10 elevado à quarta, ok? Reparem que o número menos 0,00387 eu posso colocar ele em forma de notação científica, certo? Então, menos 3,87. Lembra que quando o número, a mantiça em módulo é menor do que 1, a gente conta a quantidade de zeros e coloca o expoente negativo com a quantidade de zeros. Então, fica menos 3,87 vezes 10 na menos 3, vezes o 10 à quarta, que já estava ali na operação, né? Resultante do expoente menos 7 subtraído do expoente menos 11, tá certo? Então, vai dar menos 3,871 vezes 10 a 1, né? Que ainda, como é 10 elevado a 1, a gente ainda pode deixar a resposta como sendo menos 38,71, ok? Então, a regra de divisão de números em notação científica a gente divide as mantiças e subtrai os expoentes das potências de 10, ok? Na exponenciação, então 2 vezes 10 a sexta elevado à quarta. Então a gente eleva o 2 ao expoente 4 e eleva o 10 elevado à sexta também à quarta. Como que a gente faz isso então? A mantiça opera normalmente, 2 elevado à quarta dá 16. E na potência de 10 nós multiplicamos os expoentes ali, ó, ok? Então fica 10 elevado a 6 vezes 4.
Então o resultado vai dar 16 vezes 10 é 24. Podemos ainda trabalhar nesse número deslocando a vírgula, né, para a esquerda. 1,6 aumenta o expoente de uma unidade, 10 a 25. Ok? Um outro exemplo embaixo ali, menos 5,3 vezes 10 a menos 12 elevado ao cubo. Então, menos 5,3 elevado ao cubo, já está ali o resultado, né? Menos 148,9. 10 elevado a menos 12 elevado ao cubo, nós multiplicamos então os expoentes, 10 elevado a menos 36, ok? Repare que menos 148,9, né, é menos 1,49 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 36. Então a resposta final, né, aproximadamente, menos 1,49 vezes 10 na menos 34, ok? Então, na exponenciação, né, a regra é a mantissa é elevado ao expoente externo e o expoente da base 10 é multiplicado pelo expoente externo. Ok? A adição e subtração. Na adição e subtração, repare o seguinte, 4,2 vezes 10 a sétima mais 3,5 vezes 10 a quinta. Nós vamos ter que colocar os números com o mesmo, as potências, né, de 10 com o mesmo expoente. Então, nesse caso aqui, preferiu-se deslocar a vírgula, né, no número 3,5 vezes 10 a quinta, ok? Então fica 4,2 vezes 10 a sétima mais 0,035. Então repare que a vírgula andou uma casa, duas casas, né? Com isso, então o expoente, que era 10 a quinta, aumentou também 2 unidades para 10 a sétima. E aí a gente soma então as mantissas, diretamente. Então 4,2 mais 0,035 dá 4,235. E a potência de 10 continua sendo a mesma potência de 10 dos dois operandos, tá certo? Então a gente só pode subtrair ou somar as mantissas uma vez que os expoentes das potências de 10 sejam os mesmos, tá certo? Então o segundo exemplo ali é uma subtração. 6,32 vezes 10 a menos 3, menos 6,25 vezes 10 a menos 5. Então, preferiu-se manter o 6,32 vezes 10 a menos 3, ok? E alterar o expoente, né, modificar o expoente do 6,25. Então, para que o expoente menos 5 fique menos 3, precisamos andar com a vírgula para a esquerda, né? Então, andou com a vírgula para a esquerda duas casas, o expoente aumenta de 2 unidades. Então, de 10 a menos 5, vai para 10 a menos 4, 10 a menos 3. Aí, fazendo a subtração, 6,32 menos 0,0625 dá a mantissa lá 6,2575. E a potência de 10 permanece. Okay? Então, a regra para a soma e subtração... antes da regra para a soma e subtração, tem um lembrete aqui, né? Repare que quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente do 10 aumenta, tá certo? No caso, se a vírgula anda uma vez, o expoente aumenta uma vez e assim sucessivamente, né? E quando a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Nos exemplos aqui dos exercícios, nós fizemos a vírgula andar para a esquerda, certo? Então a regra para adição e subtração é: para somar ou subtrair dois números em notação científica, é necessário que todos os expoentes dos operandos sejam iguais. Ou seja, um dos valores deve ser transformado para que seu expoente seja igual ao do outro. Essa então é a regra, tá certo? E com isso então nós encerramos aí a videoaula sobre operações com notação científica, ok?